Então, bom dia a todos, a todas. Esta é mais uma atividade do Grupo de Pesquisa em Filosofia, História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia, né, que está sediado aqui no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Hoje nós teremos uma exposição, né, dentro dos estudos e de trabalhos que nós temos feitos em inteligência artificial. Vai ser sobre Big Data e ação autônoma, com exposição do Max Rogério Vicentini. O Max possui a graduação em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista, né, em 94, mestrado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, em 98, e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, 2012, né, que fez comigo, fez um estágio também na equipe SFER do CNRS e na Universidade de Paris 7, Denis Diderot, sob orientação do professor Michel Paty, e atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual de Maringá. Fundamentalmente a área de trabalho dele é de filosofia, né, com ênfase na filosofia da ciência, trabalha bastante Peirce, né, e então vai nos, claro, então é filosofia, Peirce, ciência cognitiva, né? Então hoje vai nos apresentar esse trabalho que está desenvolvendo, que fez, né, num período de 1 ano de pós-doc em Marília, com a equipe lá de Marília também. Então é isso. Bom, Max, bem-vindo e a palavra está com você. Obrigado, professor. Eu, primeiramente, quero agradecer o convite de ter a oportunidade de expor algumas ideias que compõem parte do que eu trabalhei durante esse ano de afastamento para pós-doutorado, junto à equipe de Marília, com a supervisão da professora Maria Eunice Gonzalez. Então, basicamente, o que eu vou apresentar aqui é um percurso de ideias que une... é uma reflexão, que é a reflexão que o Grupo de Marília tem realizado sobre o impacto das tecnologias de informação e comunicação na nossa vida, ou na vida das pessoas em geral. E o percurso da minha fala, da minha apresentação, será o seguinte. Então, eu vou destacar a centralidade da informação para a sociedade contemporânea, informatizada, industrializada. Vou, depois disso, expor uma leitura do conceito de informação a partir de Charles Sanders Peirce, das ideias de Charles Sanders Peirce. Na sequência, fazer uma caracterização minimalista de ação autônoma, ou de autonomia da ação, e depois tentar refletir sobre os impactos que os Big Data têm ocasionado nessa configuração da sociedade. Então, nós começamos da seguinte maneira. O que eu apresento aqui é uma primeira elaboração do que será provavelmente, possivelmente, um artigo a ser publicado brevemente. Então, o primeiro ponto é a centralidade da informação em nossa sociedade. Então, o emprego da informação em diversos meios e sob diferentes enfoques torna a análise do seu conceito uma tarefa difícil, mas urgente, dada a sua importância no estudo, entre outros, da ação humana. Em 1980, Peter Drucker ressaltou que vivemos na era da informação, um período pós-revolução industrial em que grande parte da sociedade passa a ser estruturada e organizada pelas tecnologias da informação e comunicação, as TICs. A era da informação é marcada pelo avanço da informática, do surgimento da inteligência artificial, de notícias disseminadas em variados tipos de computadores e aparatos tecnológicos, tendo a internet como principal ferramenta de comunicação e influenciadora de tomadas de decisões.
Drucker, no artigo Além da Revolução da Informação, sugere que há semelhanças estruturais no modo como a Revolução Industrial e a Revolução da Informação se efetivaram. Para ele, ambas tiveram um desenvolvimento muito rápido, modificando radicalmente as estruturas sociais. A primeira, a Revolução Industrial, mecanizou a produção de mercadorias já existentes, e a segunda vem criando uma rotina que também transforma aquilo que já existe, alterando o modo como a informação é entendida e vivenciada. Ele ressalta, e eu cito, o comércio eletrônico é para a Revolução da Informação o que a ferrovia foi para a Revolução Industrial. Um avanço totalmente novo, totalmente sem precedentes, totalmente inesperado. Fazendo uma analogia com a ferrovia de 170 anos atrás, o comércio eletrônico está criando uma nova explosão, mudando rapidamente a economia, a sociedade e a política. Drucker ressalta o impacto que a internet vem causando nas sociedades informatizadas, principalmente no mercado do trabalho. Hoje, vivemos um momento em que temos um conjunto de tecnologias à nossa disposição para engendrar, disseminar, esclarecer e interpretar a informação. Os benefícios são inúmeros. Um novo modo de desenvolver pesquisas, remédios, cura de doenças, novos empregos especializados e outras inovações relacionadas ao avanço digital que estão cada vez mais presentes no cotidiano. Uma perspectiva bastante positiva. Uma perspectiva mais sombria, entretanto, pode ser extraída das análises, já um pouco antigas, de Schaff, de 1995, no livro A Sociedade Informática, no qual prevê que as diferenças entre pobres e ricos seriam acentuadas com a progressiva inserção de instrumentos tecnológicos e informatizados no universo de trabalho. A necessidade de trabalhadores braçais seria eliminada paulatinamente, o que condenaria várias áreas do mundo a uma situação de agravamento da miséria. Schaff enfatiza que a informação será um fator fundamental para o surgimento de uma nova divisão social. Ele diz, pode-se produzir uma nova divisão entre as pessoas, a saber, uma divisão entre as que têm algo que é socialmente importante e as que não têm. Este algo, no caso, é a informação, no sentido mais amplo do termo, em certas condições, pode substituir a propriedade dos meios de produção como fator discriminante da nova divisão social. Uma divisão semelhante, mas não idêntica à atual subdivisão de classes. De modo igualmente crítico, mais fundamentado em dados mais atuais, encontramos autores cujas análises reforçam as conclusões negativas de Schaff sobre o mundo do trabalho informatizado. Frey e Osborne, de 2013, apontam em suas análises sobre o impacto da informatização de postos de trabalho na economia americana, o risco de redução de 47% dos postos de trabalho, bem como diminuição de salários e do grau de escolaridade de trabalhadores em geral. Standing, em 2011, defende que as alterações introduzidas pela informatização no mundo do trabalho têm dado origem a uma nova classe social, por ele denominada precariado, palavra que une os termos precário e proletariado. O precariado é constituído por trabalhadores com poucos poderes e poucos direitos trabalhistas e políticos, submetidos a contratos eventuais e provisórios. Uma perspectiva mais esperançosa nessa linha do universo do trabalho é proposta por Rock, em 2018, seguindo uma corrente informação, afirma que a precarização do trabalho poderá ser minimizada com políticas de implementação de renda universal que desvincularia a renda de trabalho. A riqueza gerada pela substituição da mão de obra humana renderia impostos que seriam revertidos para o benefício econômico e social de cidadãos que poderiam complementar ou mesmo ter a sua fonte de renda totalmente subsidiada por grandes corporações ou pelo Estado.
Experiências nesta linha estão sendo realizadas por países com alto grau de desenvolvimento econômico e está em fase de teste, por exemplo, na Finlândia e em algumas partes dos Estados Unidos. A gama de desafios que a introdução de novos instrumentos e técnicas informacionais no universo do trabalho tem provocado, motiva-nos, entre outras coisas, a realizar a investigação que apresentamos nesse trabalho. A centralidade da informação neste novo paradigma organizacional, laboral e cultural demanda-nos considerações mais críticas e gerais que possam nos preparar para as mudanças que estão em curso para toda a sociedade. Entendemos que o estudo da informação é importante para explicitar as implicações do uso de aparatos tecnológicos que afetam, direta ou indiretamente, o modo como vivemos. As mídias sociais, por exemplo, são usadas para a disseminação de notícias, muitas vezes não comprometidas com a veracidade da informação, veiculando conteúdos que visam efeitos emocionais direcionadores da ação. Julgamos que, compreendendo aspectos da relação existente entre informação e ação, podemos direcionar autonomamente, até certo ponto, nossa conduta, por exemplo, em relação às notícias recebidas e compartilhadas. Em um primeiro momento, consideramos a linguagem um meio fundamental de comunicação da informação. Porém, a linguagem não é fixa, ela se transforma de acordo com o espaço geográfico e cultural em que está inserida. A informação não está restrita à comunicação humana. Ela se propaga no universo de outros animais e de máquinas, além de ser transmitida por signos ou veiculadas por meio de linguagem comum ou matemática, como foi estudado por Shannon. A informação também está inserida na arte, na música, na expressão corporal, em gestos e em tantas outras manifestações que promovem impactos na rede da vida. Nas sociedades informatizadas, a vida está sendo organizada através do bombardeio de notícias, não só pela proliferação de dispositivos eletrônicos, mas também dos efeitos das TICs na biologia, química, física, engenharias e ciências humanas. No emaranhado de informações que experienciamos, constatar a veracidade de notícias que são veiculadas pelas TICs, de forma impressa ou até mesmo verbal, demanda reflexão atenta e crítica. A informação que uma notícia veicula frequentemente se adapta às normas mercadológicas, seja no formato eletrônico ou no impresso. Quando esse é o caso, ela pode se transformar em um meio de manipulação ideológica, em uma forma de exercício autoritário do poder político. Entender que tipo de informação está inserido nas notícias que recebemos e compartilhamos não é tarefa fácil, contudo. O poder de confundir e de desinformar das fake news constitui um problema que precisa de resposta urgente. Um exemplo da complexidade e gravidade dos efeitos suscitados pela ampliação da velocidade de disseminação e da consequente visibilidade dos boatos proporcionada pelas TICs é a série de linchamentos que ocorreram recentemente na Índia, cujas causas parecem remontar a boatos espalhados pelo WhatsApp. Uma mensagem amplamente repassada por meio desse aplicativo de troca de mensagens, afirmava que 300 traficantes teriam chegado a Gujarat, estado do oeste da Índia, para sequestrar crianças e depois vendê-las. Como consequência, 4 mulheres inocentes foram acusadas de pertencerem à quadrilha e receberam chutes e pontapés, acarretando a morte de uma delas. São aproximadamente 200 milhões de usuários de WhatsApp em um país de 1 bilhão e 250 milhões de habitantes, fazendo com que boatos e fake news se espalhem com muito maior rapidez do que as autoridades conseguem desmentir. Apenas no último ano, ao menos 22 pessoas morreram por terem sido equivocadamente identificadas como membros da quadrilha de sequestradores. Uma outra não menos reprovável,
nos reporta o caso das agressões sofridas pela filósofa Judith Butler em sua viagem ao Brasil. A disseminação de notícias falsas e tendenciosas sobre o conteúdo de suas teorias levou várias pessoas a se posicionarem contrariamente à sua vinda ao Brasil e culminou com as agressões verbais e físicas à filósofa. Tal manifestação de comportamento intolerante foi fomentado estrategicamente pela reiterada disseminação nas redes sociais de declarações que afirmavam que sua teoria promovia uma ideologia destrutiva para a instituição familiar e que pretendia mudar a orientação sexual de crianças nas escolas. Essa dinâmica de propagação de notícias falsas promoveu uma percepção distorcida do conteúdo da teoria proposta por Judith, sem uma prévia verificação de suas obras. Esses dois exemplos ilustram a necessidade de se refletir sobre possíveis consequências das TICs na ação individual e coletiva. Nossa hipótese é a de que estudos sobre o conceito de informação poderão auxiliar na compreensão da dinâmica influenciadora, em alguns casos determinadora, das mídias, cujo conteúdo é gerado a partir de ferramentas que processam grande quantidade de dados, os Big Data. Desenvolvemos a seguir uma reflexão sobre a natureza da informação e a sua relação com a ação autônoma, em dois momentos. No primeiro, introduzimos as considerações sobre o conceito de informação elaborado por Peirce, e no segundo, contextualizamos o presente estudo da informação, tendo como pano de fundo o possível impacto dos Big Data na ação autônoma. Então, até agora, eu apresentei, vamos dizer, a motivação dessa pesquisa e ressaltei a importância crescente das TICs na organização, constituição da sociedade industrial e informatizada contemporânea. E agora vamos fazer vamos olhar para a filosofia e tentar encontrar nas ideias do Peirce alguns elementos que possam nos orientar à análise do que está acontecendo no momento em que vivemos. Então, a ideia de uma teoria da informação surge, parece que no final da década de 40, né, com o Shannon. Depois, na década de 80, tem uma outra formulação com o Dretske, mas alguns estudos da primeira década dos anos 2000 indicam que o Peirce, desde 1865, já se dedicava a pensar uma teoria da informação. Então, ao menos desde 1865, ainda que não sistematicamente, mais recorrentemente, Peirce aborda o que nós poderíamos chamar de teoria da informação. Embora ele não tenha oferecido uma exposição sistemática, demonstra ter refletido profundamente sobre o assunto, propondo um tratamento que engloba aspectos lógicos, semânticos, semióticos, cognitivos e pragmáticos de informação. Desse modo, esperamos encontrar em suas considerações acerca da informação algumas indicações de possíveis respostas à questão que motiva este trabalho sobre a importância da informação para o exercício da ação autônoma, que subsidiaria a nossa compreensão de como os Big Data poderiam interferir na ação autônoma. A primeira versão de sua teoria da informação está restrita à abordagem relacionada à lógica proposicional tradicional. A segunda versão é complementar à primeira e focaliza diretamente a informação a partir de uma perspectiva semiótica, abarcando aspectos pragmáticos, cognitivos e sígnicos, e expandindo seu âmbito de aplicação para elementos não linguísticos. Na primeira fase, Peirce caracteriza a informação como um produto de duas dimensões lógico-semânticas, extensão e profundidade. A informação só existe na medida em que esses dois elementos se encontram.
Na segunda fase, a informação é tratada na perspectiva semiótica, que focaliza as relações entre interpretante, objeto e signo. Em ambas as perspectivas, a informação não é entendida como algo físico, mas como um processo por meio do qual o próprio signo é enriquecido, tornando-se mais adequado à representação do seu objeto. A relação atribuída aos signos e aos seus objetos é chamada de aspecto semântico, e é a partir dela que o conhecimento do mundo é construído de forma autêntica. Por meio desse conhecimento, concretizamos o significado das palavras, possibilitando uma relação direta na transmissão de comunicação como um possível interpretante sígnico. Vejamos com um pouco mais de detalhe de que maneira Peirce nos auxilia a pensar a relação que se estabelece entre informação e conduta autônoma. Em um texto de 1898, ele afirma que usa o termo informação para, eu cito, significar com ele um testemunho dado em particular, como na metafísica. Informação é a conexão entre forma e matéria, de modo que, em lógica, ela pode significar apropriadamente a medida da predicação. Utilizando-se de vocabulário que remete aos termos clássicos da lógica aristotélica, a medida da predicação é dada pelo produto da extensão e intenção. Ou, no vocabulário que o próprio Peirce adota, extensão vezes ou multiplicado pela profundidade é igual informação. Isso está lá no Collected Papers 2, parágrafo 419. O que exatamente essa equação quer dizer? Ele remete, né, a uma compreensão clássica do termo extensão e profundidade. Eu tenho uma citação aqui, mas acho que eu vou passar, porque não é muito fundamental para o que eu vou dizer a seguir. E ele diz assim que a profundidade de um signo é identificada assim como o predicado e extensão... A profundidade de um signo é identificada com o predicado e a extensão com o sujeito das sentenças, seguindo o modelo das sentenças categóricas deixada por Aristóteles. É consequência das definições acima que, para a maior parte dos casos, a profundidade lógica de um signo cresce na medida em que se acrescenta mais predicados ou características ao termo sujeito, e a extensão aumenta com o acréscimo de indivíduos reais que se atribui adequadamente àqueles predicados. A informação, como indicado na equação acima, é o produto sintético da extensão pela profundidade. Seguindo a interpretação de Nutt e Gurick, de 2005, consideramos que a informação peirciana é o conjunto de todas as relações sintéticas obtido pelo cruzamento da extensão e da profundidade. Isso quer dizer que, para Peirce, só são informativas as sentenças que são ampliativas. As sentenças tautológicas não portariam qualquer informação e não fariam parte deste conjunto. Na sentença, a esfera é redonda, não há informação, pois redonda é um predicado que já se encontra no significado de esfera. Diferente de a esfera é azul, cujo predicado verdadeiro ou possivelmente verdadeiro traz informação. A novidade trazida por uma sentença declarativa é uma condição para que a informação esteja presente. Em 1903, ele afirma, Peirce, se você me informa a respeito de qualquer verdade que eu já saiba, então não há informação. A síntese realizada no cruzamento da extensão e da profundidade necessita não apenas ser sintética, mas representar um conhecimento novo para um indivíduo real. Uma mesma declaração pode ser informativa ou não, a depender do estado cognitivo do receptor. Então, olhando a partir do intérprete ou do interpretante dinâmico,
algo pode ser, um signo qualquer pode ter informação ou não. Há, a partir da inclusão do estado cognitivo do sujeito real na fórmula que define informação, uma expansão da abordagem inicial puramente semântica para uma mais ampla que engloba aspectos cognitivos e pragmáticos dos contextos reais de enunciação para a definição do que é informação. Como indicam Nutt e Gulick, com a inclusão dos aspectos cognitivos e pragmáticos, Peirce aproxima o significado de informação ao de aprendizagem. A exigência da novidade para um sujeito real como condição de veiculação de informação implica que a informação é um elemento transformador do receptor, pois toda novidade só é novidade em contraste com o antigo. Peirce diz, eu cito, nada pode aparecer como definitivamente novo sem ser contrastado com o velho como um pano de fundo, nos Collected Papers 7, 188. A essa expansão informacional damos o nome de experiência. Ou, dito de outra maneira, a experiência é a consequência do aumento da informação em um sistema. Peirce argumenta que somos seres que aprendem por meio da experiência. Isso significa que estabelecemos, modificamos ou controlamos a conduta a partir do material que a experiência nos fornece. O seu método para a obtenção do conhecimento, designado inicialmente de pragmatismo e posteriormente de pragmaticismo, está ancorado nas possíveis consequências para a ação do ser que aprende com a experiência. Ele define pragmatismo da seguinte maneira: arquitetou a teoria de uma concepção, isto é, o teor racional de uma palavra ou outra expressão reside exclusivamente em sua concebível influência sobre a conduta da vida. De modo que, como obviamente nada que não pudesse resultar de um experimento pode exercer influência direta sobre a conduta, e nele não há absolutamente nada mais, para essa doutrina o presente autor inventou o nome de pragmatismo. Então, Peirce liga, né, no seu método, o significado dos conceitos, das teorias, com a ação. Assim definido, pragmaticismo, ou com a possibilidade de ação, produz uma teoria semântica, pois preocupa-se com o significado produzido pelos conceitos. Com essa finalidade, Peirce desenvolveu a teoria chamada de teoria dos interpretantes. Embora seja um tema polêmico e de pouco consenso entre os estudiosos da obra de Peirce, nos inspiramos em uma certa classificação de interpretantes proposta por Peirce em 1907 para conduzir uma parte da nossa reflexão. Ele divide, então, o interpretante entre interpretante emocional, energético e lógico. E essa divisão, ou essa classificação, que nos interessa mais de perto. Peirce indica quais são os integrantes de um signo na seguinte passagem. Ele diz assim: signo é algo que serve para produzir conhecimento sobre alguma outra coisa, para a qual o signo fica no lugar ou representa. Essa outra coisa é chamada de objeto do signo. A ideia que o signo excita ou faz surgir na mente, que é um signo mental do mesmo objeto, é chamada de interpretante do signo. Então tem o objeto, né, numa relação triádica, o objeto, o representamen, que seria o que nós chamaríamos de signo, e aquilo que ele provoca, não no intérprete, mas na possibilidade de interpretação, que é o interpretante. Ele também vai dividir o interpretante tem outra tricotomia do interpretante, que é entre
interpretante imediato, interpretante dinâmico e interpretante final. Aquilo que faz, que o signo faz surgir na mente de um sujeito incorporado, ou um sujeito particular, é o que o Peirce chama de interpretante dinâmico. Então, a noção de interpretante surge desde muito cedo nos escritos de Peirce. Santaella indica que a primeira ocorrência, ou a primeira tríade de interpretantes, pode ser encontrada já em 1866. Nela, então, ele divide os interpretantes em imediato, dinâmico e final, ou normal. A partir daí, Peirce propôs outras classificações de interpretante. E aqui nos interessa, então, ela foi feita em 1907, muito rapidamente, e que fala que o interpretante pode ser emocional, energético e lógico. Essa classificação nós vamos entender, seguindo a interpretação de Santaella, como se referindo fundamentalmente aos 3 tipos de interpretante dinâmico. Então, é uma divisão do interpretante que surge na mente, em uma mente qualquer incorporada. Então, o Peirce diz assim, vamos pensar no o que é o interpretante dinâmico da palavra tempestade. Então, o que é esse interpretante dinâmico? É a ideia que surge, ou é o signo que surge, o signo mental, que cada um de nós compõe a partir das nossas próprias experiências. Okay? Então, isso que surge então na mente do sujeito, esse interpretante dinâmico, pode ser classificado, então, segundo 3 tipos. Ele pode ser um interpretante emocional, na medida em que ele produza uma experiência qualitativa qualquer. Poderíamos pensar, talvez, em uma música, na qualidade que é despertado quando ouvimos uma música, ou, sei lá, a qualidade que temos ao observar algo que julgamos belo, como, por exemplo, um pé de pé florido. Então, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é um interpretante energético, que é aquele que que suscita uma ação, uma resposta energética, como o próprio nome diz, que se transforma ou em uma ação, em um esforço muscular, ou em um esforço da imaginação, mas demanda uma resposta sem controle. E, finalmente, pode fazer surgir o interpretante lógico, que seria o estabelecimento, ou o possível estabelecimento de um hábito de conduta, sobre o qual podemos ter certo controle. Ok? Diz assim, se o interpretante, uma citação da Santaella, se o interpretante dinâmico é aquilo que é experienciado em cada ato de interpretação, se ele é o efeito efetivamente produzido na mente de intérpretes situados, então esse efeito pode ser de 3 níveis, o emocional, o energético e o lógico. Esses 3 tipos de interpretantes dizem respeito, portanto, aos efeitos significados do signo, isto é, àquilo que o signo efetivamente produz ao encontrar uma mente interpretadora. O interpretante emocional é aquele que suscita uma qualidade de sentimento na mente do intérprete, e o interpretante energético suscita a realização de um esforço que pode ser tanto muscular quanto da própria imaginação, e o interpretante lógico é a mediação eficiente e adequada no estabelecimento de uma conduta compreensiva do signo. No texto A Fixação da Crença, de 1877, Peirce afirma que nossas crenças guiam nossos desejos e moldam nossas ações. Collected Papers 5.371. As crenças, por sua vez, embora possam ser fixadas por vários meios, são mais estáveis e duradouras quando se abrem para o confronto com o fluxo dos acontecimentos da realidade, quando são submetidas ao teste da experiência. O teste das crenças tem por fundamento o embate com o mundo real,
que resiste às nossas expectativas e nos ajuda a esculpi-las por meio de um processo que, aos poucos, vai revelando a forma do mundo. Desse modo, nossas crenças tornam-se mais e mais informadas. Uma característica importante desse teste é que ele ocorre, segundo Peirce, em um lugar e tempo determinados, muito embora o que aprendamos dele seja uma relação geral. A ligação do geral com os aqui e agora particulares é uma outra característica que Peirce atribui aos signos informativos. Em uma linguagem semiótica, Peirce insiste que um signo só pode ser informativo se o receptor consegue ligá-lo a algo que já conhecia anteriormente, isto é, se o signo for indexical. Os índices, que é um tipo, né, de signo, segundo Peirce, que são aqueles que ficam no lugar do objeto por meio de uma relação existencial, porque chamam a atenção para alguma coisa, como, por exemplo, bater palmas, ou bater na porta, ou o vento que passa naquele galinho lá indica a direção do tempo. Todos esses são signos indiciais. Diz assim, um exemplo ilustrativo pode ser encontrado nos mapas, que só se tornam informativos caso aquele que o consulta consiga estabelecer um ponto no mapa que ele liga ao aqui e agora de sua realidade. Um mapa de uma realidade, um mapa que não se liga àquilo que se conhece, é uma mera ficção. A ubiquidade do signo é uma das características distintivas e originais do pensamento de Peirce. Desse modo, o próprio cosmos, segundo Peirce, está imerso e é o resultado de um processo de semiose, cujo início é logicamente anterior ao seu próprio surgimento no tempo. E o desenvolvimento do signo universo ocorre com o crescimento da informação. Como diz Peirce, um signo somente é um signo caso se traduza ele mesmo em outro signo no qual mais amplamente se desenvolva. Bom, esse movimento do texto foi realizado para tentar, então, articular essa relação entre a ideia de informação com a ideia de experiência, ou aumento de informação com aumento de experiência, e o impacto que Peirce atribui à ação. Há uma série de outras mediações que poderiam tornar isso mais claro, mas por falta de tempo, acredito que a relação principal esteja estabelecida. Bom, agora eu quero, ainda seguindo um pouco Peirce, fazer a relação entre informação e autonomia. Então, como indicado, o desenvolvimento do signo é o processo de crescimento da informação. Qual é a relevância do conceito de informação para a compreensão da dinâmica estruturadora da ação autônoma? Essa é a pergunta. Caracterizamos provisoriamente a ação autônoma individual e coletiva em termos de graus de autonomia relativos à informação disponível para um sistema. Para um sistema S, situado em um contexto histórico, ambientalmente auto-organizado. Uma caracterização minimalista da ação autônoma pode ser assim enunciada. Um sistema S de processamento de informação biológico artificial será dotado de certo grau de autonomia se pelo menos duas condições forem satisfeitas. A primeira condição é que S possua informação antecipadora das oportunidades de escolha. E a segunda condição é que S possua capacidade de escolha independente da pressão externa. Satisfeitas as condições 1 e 2, consideramos que S será tanto mais autônomo quanto mais independente da pressão externa for a sua instanciação em situações que envolvam escolhas. E quanto mais informação relacionada a cada escolha,
ele possuir ou estiver a seu alcance. No plano coletivo, a autonomia da ação será considerada em termos da capacidade dos atores sociais agirem de acordo com leis auto-organizadas que maximizem interesses comuns. Essa é uma caracterização oferecida pela Gonzalez em 2017. As duas condições de caracterização minimalista de informação são complementares. A condição 1 ressalta com clareza a importância da informação para a autodeterminação da conduta, mas sem a condição 2, entretanto, ainda que estivesse de posse de toda a informação disponível, não faria sentido qualificar tal ação de autônoma, se ela não tivesse a possibilidade de escolher livremente. A possibilidade do exercício da livre escolha, entretanto, sem os delimitadores informados, poderia gerar ações mecânicas, as quais dificilmente seriam caracterizadas como autônomas. A compreensão desta complementariedade é facilitada pela distinção realizada por Peirce entre motivos de ação e ideal de conduta. Ele diz, eu vou fazer uma citação um pouquinho mais longa, o Peirce diz, tem sido um grande erro, ainda que frequente, entre expositores da ética, confundir o ideal de conduta com um motivo de ação. A verdade é que esses dois objetos pertencem a diferentes categorias. Toda ação tem um motivo, mas um ideal só pertence a uma linha de conduta que é deliberada. Dizer que a conduta é deliberada implica que cada ação ou cada ação importante é revisada pelo agente que aprova esse julgamento, se ele deseja que sua conduta futura seja assim ou não. Seu ideal é o tipo de conduta que o atrai após a revisão. Sua autocrítica, seguida de uma resolução mais ou menos consciente, incita, por sua vez, a determinação do seu hábito, que irá, então, modificar uma ação futura, mas geralmente não será uma motivação para a ação. Então, o ideal de conduta não é uma motivação para a ação. A conduta já habituada, aquela que realizamos sem qualquer reflexão, é aquela que ele está dizendo, está caracterizando aqui como sendo o resultado dos motivos da ação. Enquanto que aquela para a qual nos dedicamos à consideração dos seus possíveis efeitos, né, aquela sobre a qual exercemos a nossa autocrítica, é aquela que é movida, então, pelo ideal de conduta, representa uma ruptura, né, com aquilo que já está habitualmente integrado na nossa forma de agir no mundo. O emprego das noções de relação causal e de relação informacional permite compreender a distinção feita por Peirce na passagem acima. Os ingredientes físicos que constituem os motivos da ação podem ser analisados à luz da relação causal, que ocorre segundo padrões determinados. Por sua vez, de acordo com as leis físicas. O ideal de conduta, por outro lado, opera segundo relações informacionais e, ainda que incline o curso dos eventos para uma direção, pode, em função da sua flexibilidade inerente, mediante o exercício da autocrítica, eleger cursos de ação que apareçam como mais, é uma palavra do Peirce, admiráveis. Nesse sentido, Pereira Júnior e Gonzalez ressaltam que a dimensão informacional se distingue da causal, tanto da causalidade determinística quanto da probabilística, por introduzir um fator de possibilidade de escolha, a saber, o estabelecimento de comunicação entre dois sistemas, através de sinais emitidos e recebidos, a partir dos quais se abrem alternativas de ação para o sistema receptor. Neste contexto, as ações, em geral, são realizadas a partir de motivos, mas apenas as ações autodeterminadas possuem um ideal de conduta.
Um elemento fundamental para o exercício da autonomia reside, portanto, na autocrítica. É também por meio da autocrítica que a ação autônoma se realiza com base na informação disponível, permitindo ao agente escolher um curso de ação. Sua escolha modifica a ação futura, tornando-a inclinada a uma forma de agir, reforçando um ideal de conduta. Por meio da autocrítica e heterocrítica, constrói-se o ideal de conduta que aparece ao indivíduo como admirável e à comunidade como um bem comum. Peirce esclarece que, eu cito, se a conduta deve ser completamente deliberada, o ideal deve ser um hábito de sentimento que cresceu sob a influência de um curso de auto e heterocríticas. E a teoria da formação deliberada de tais hábitos de sentimento é o que deve ser entendido pela estética, né? Já talvez razoavelmente conhecido que o Peirce funda a ética sobre a estética. A crítica exercida por meio da consideração de informação disponível se realiza tendo no horizonte valores que são histórica e coletivamente construídos como admiráveis. O admirável que merece o esforço de ser buscado, em sua máxima generalidade, a expressão daquilo que contém em si o próprio valor, é o que Peirce identifica como o desenvolvimento da razoabilidade concreta. A pureza deste ideal, todavia, pode ser comprometida pela eleição ou imposição de ideais cuja busca distancia a humanidade da autonomia. Trazendo essa concepção de Peirce para analisar os problemas da contemporaneidade, ou alguns problemas, né? Para concluir, propomos o seguinte problema. Teria a utilização dos recursos de Big Data para obtenção, tratamento e liberação seletiva de informação, o poder de fixar formas do admirável que facilitem a manipulação da vontade coletiva e a alteração da noção de bem comum? Então, agora passo a considerar a relação, né, desses conceitos tentando entender como que se processa no universo dos Big Data. Eu devo ser mais rápido ou eu posso continuar? Então. A discussão que envolve o conceito de informação e suas consequências na atualidade dá lugar a questionamentos éticos em relação à transmissão e armazenamento de dados na internet. Arrigoni, em entrevista concedida a Rogensky para o site Exame em 2003, sugere que o termo Big Data começou a entrar em foco no final do século XX com a função de explicar os grandes conjuntos de dados computacionais de captura, processamento, análise e armazenamento informacional. Atualmente, a discussão em torno dos Big Data abrange diversas áreas, suscitando diálogos multi, inter e transdisciplinares. Segundo pesquisas realizadas pelo Instituto de Tecnologia da Sociedade do Rio de 2016, Big Data é um termo que se refere aos grandes conjuntos de dados que são armazenados em redes. Esse armazenamento de dados se tornou possível nos últimos anos devido ao uso exaustivo e crescente de aparatos tecnológicos e sensores presentes no dia a dia de grande número de pessoas e ao grande número de pessoas conectadas a tais tecnologias por meio de redes digitais. O termo Big Data foi conceituado a partir dos anos 2000 por Doug Laney como uma abordagem que ainda é utilizada para sua definição. Essa abordagem é chamada de 3Vs e é a base para a aplicação desse imenso armazenamento de dados, principalmente no meio corporativo. Estruturam os 3Vs: volume, velocidade e variabilidade. Doug Laney define volume como ponto inicial para entender os Big Data. Os milhões de dados que são criados pelo uso dos aparatos e aparelhos digitais diariamente ou constantemente resultam em um volume de informação muito diversa, em um grande volume de informação muito diversa. A expansão de servidores possibilita o armazenamento desse volume de forma cada vez mais rápida. A velocidade não se refere, que o Laney se refere, não está relacionada com a rapidez da conexão com a internet, mas sim com os conteúdos dos dados que transferidos e armazenados na rede
são atualizados e expandidos em velocidades exorbitantes. Os dados são cada vez mais diversificados e estruturados em planilhas, textos, vídeos, imagens, em likes do Facebook, entre outras fontes. Dados podem ser estruturados, possibilitando o registro variado de informação em basicamente tudo o que se faz nas redes digitais. Essa variedade permite diferentes formas de análise e de armazenamento. Apesar dessa definição de Big Data a partir dos 3Vs ser bastante útil, é importante ressaltar que recentemente alguns autores vêm ampliando o número de Vs, tentando aprofundar o conceito de Big Data. Já se fala até em 100 Vs, né? As coisas que não... o que nos interessa aqui é, então, o aspecto de ser a disponibilidade de uma grande quantidade de dados que é alimentada a todo momento pelas TICs. Né? Essa é a ideia. A análise da grande quantidade de dados é realizada de maneira automatizada por algoritmos que têm como função extrair resultados com impactos em diversas áreas. Aqui eu vou me centrar em alguns exemplos, ou em algumas análises que são feitas na obra Big Data, uma revolução que transformará como vivemos, trabalhamos e pensamos, de Meyer, Schoenberger e Cooke, que destacam 4 pontos que podem ser observados como resultado dos Big Data. O primeiro é o aumento da escala na quantidade de dados disponíveis para análise, que pode levar a uma mudança na produção de informação quantitativa e qualitativa. Segundo, a forma de tomar decisões que pode ser baseada menos em relações causais e mais em correlações. 3, a mudança de escala pode trazer novas possibilidades ainda não conhecidas em escalas menores. Mudanças de escalas que podem trazer novas análises de dados e eventos ainda não conhecidos e não redutíveis a escalas menores. Acho que eu só repeti. Assim, por exemplo, o diagnóstico de doenças potenciais tem sido possibilitado pela análise de dados em múltiplas escalas fornecido pela essa grande quantidade de dados. Os Big Data, quarto ponto, se referem à possibilidade de fazer previsões através da análise estatística bayesiana e de grande quantidade de dados com o objetivo de inferir probabilidades de ocorrência de eventos. Um exemplo ilustrativo da hipótese dos Big Data pode ter influenciado no direcionamento das ações por ocasião da eleição dos Estados Unidos, que é o problema lá da empresa Cambridge Analytica. Bom, não vou descrever o problema, que acho que é bastante conhecido por todos, mas a nossa ideia é de que vários problemas, várias outras questões surgem a partir dessa que parece ter sido uma interferência na produção da opinião e da ação de uma grande parcela da população e que levou, ou pode ter contribuído, para que o Trump fosse eleito. Então, levando-se em consideração o interesse das grandes empresas, qual seria o poder de decisão que máquinas possuem sobre a determinação de aspectos significativos da autonomia da ação individual e coletiva? Se empresas manipuladoras de programas de computadores utilizam dados para nos dizer qual localidade devemos evitar para não sermos contaminados por um vírus, ou nos expormos ao risco de assaltos, né? Ou qual é o próximo presidente que devemos eleger, o que mais elas poderão decidir por nós. Apesar dos avanços que esses grandes armazenamentos de dados têm possibilitado, Schoenberg e Cooke nos levam a refletir sobre o intuito de quem detém todas essas informações, ou todos esses dados. Para quem e para que essas
grandes empresas e organizações de caráter global e governos utilizam esses dados? Os responsáveis por grandes empresas e corporações que possuem influência sobre o mundo defendem o uso do Big Data. Argumentam que a análise desses dados facilita a busca de respostas que permitam reduzir custos, otimizar o uso do tempo, desenvolver novos produtos e influenciar na tomada de decisões de maneira mais rápida. O argumento central é o de que, a partir das análises dos Big Data, pode-se, de maneira mais rápida e eficiente, oferecer serviços e produtos que correspondam aos anseios e necessidades dos consumidores, promovendo o incremento da satisfação geral. De acordo com o site Big Data Business, a rede Walmart aumentou o número de vendas apostando nas tecnologias do Big Data, né? Por meio de gigantescas nuvens de servidores, a loja armazena informação dos seus consumidores, direcionando e personalizando suas compras. Os Big Data são apresentados, por vezes, como propiciadores de inúmeros benefícios, tais como acesso rápido à informação, por exemplo, com melhor preços de produtos, facilidade de compras personalizadas e até mesmo especulam sobre a utilização de dados para diminuir os danos ambientais ou maximizar a produção agrícola, etc. Porém, a análise do modo que se dá a obtenção e o tratamento dos dados evidencia a pouca consideração com valores como a privacidade e a autonomia, que foi o foco do trabalho. E até mesmo com a forma como entendemos a própria concepção de informação na vida cotidiana. Embora os Big Data possam constituir um recurso importante para a compreensão do direcionamento da ação individual e coletiva, desdobramentos futuros indicarão sua capacidade de criar ou de reforçar disposições já existentes nas pessoas. Há uma demanda constante da adaptação das pessoas aos aparatos tecnológicos na sociedade contemporânea. Se considerarmos que os aparatos tecnológicos estão coletando informação o tempo todo, por vezes sem o consentimento dos usuários, cabe questionar que tipo de sociedade está sendo criada ao confiarmos grande parte das nossas decisões e tarefas para as máquinas. Considerando o papel social que podemos ter enquanto agentes autônomos, que relação estamos desenvolvendo com esses dispositivos? Entendemos que a ética informacional pode desempenhar um papel relevante na sociedade da tecnologia e na possibilidade de desfazer os parâmetros de controle que induzem sutilmente a tomadas de decisões. Bom, agora eu vou partir para as considerações finais, onde esses elementos todos eu espero que fique mais relacionado. Então, embora a presente reflexão suscite mais questões do que resposta, acreditamos que uma das contribuições positivas seja a constatação de que as hipóteses elaboradas por Peirce sobre o conceito de informação podem auxiliar os estudos contemporâneos da ética informacional e das ciências cognitivas, dentre as mais variadas ciências que manipulam informação. Entendemos que a sociedade contemporânea industrializada pode ser pautada por padrões fomentados por redes digitais, que apesar das facilidades, por vezes, restringem a autonomia individual e coletiva. A necessidade de compartilhar em demasia conteúdos dispostos na rede global de informação é um risco, nem sempre assumido, em relação à veracidade do conteúdo, às consequências advindas de seu uso não autorizado por terceiros e à geração em massa de pseudo-informação. Avanços tecnológicos podem afetar direto ou indiretamente as formas de vida, que vêm sofrendo atualmente mudanças consideráveis. A computação ubíqua, cada vez mais presente no cotidiano, revela que estamos incorporando hábitos propagados nas redes digitais em velocidade crescente. Desse modo, a informação assume uma importância fundamental,
né, a informação que está relacionada com os dados, né, assume uma importância fundamental na constituição dessa nova sociedade. E quem detém o controle da informação possui, então, aspectos relevantes do que poderia afetar a dinâmica da ação autônoma. Argumentamos neste artigo que o exercício da autonomia requer reflexão crítica e possibilidade de livre escolha, o que se faz mediante considerações sobre informação pertinente ao contexto da ação. Do plano metodológico ao ético, a informação passa por processos, como indica Peirce, fundamentais para o estabelecimento da conduta em harmonia com os ideais de bem comum. A crescente mediação das relações individuais e sociais pela tecnologia pode ter o efeito de naturalizar e tornar tal mediação imperceptível aos menos atentos. A velocidade de transformação e de surgimento de novas tecnologias vem adquirindo o status de um valor por si mesma, independente de suas consequências para a complexidade da rede da vida. Neste sentido, a ubiquidade das tecnologias tem o potencial de reduzir a autonomia e o poder de decisão humanos, afetando relações auto-organizadas que se estruturam de forma espontânea no ambiente. Um risco potencial é o surgimento de relações heterorganizadas em que há controladores centrais direcionando ações individuais e coletivas por valores outros que o bem comum. Ao retomar a questão que guiou esta reflexão, qual é o papel da informação para a ação autônoma? Entendemos que o exercício da autonomia está estreitamente ligado à obtenção da informação relevante por meio da qual escolhas adequadas podem ser realizadas. O estudo da concepção peirciana de informação, sua descrição semiótica e aproximação ao conceito de experiência ressaltaram que a tessitura do real, em sua crescente complexidade de inter-relações, é tramada pelo próprio desenvolvimento da informação. Ressaltamos que essa relação informacional permite que a ação seja realizada não apenas por causa de seus motivos para agir, mas tendo em consideração os ideais de conduta que a inspiram, possibilitando o exercício do autocontrole. A relação entre ação autônoma e informação, como ressaltada por Peirce, permite inferir que os Big Data, ao tratar, processar e controlar massivas quantidades de dados, podem representar perigo ao pensamento crítico e à autodeterminação da ação, porque o controle dos dados não se refere apenas ao armazenamento das gigantescas quantidades de bytes, mas envolve o controle da informação, por vezes obtido sem o consentimento dos usuários. A partir da caracterização minimalista da ação autônoma apresentada neste artigo, inferimos que o seu impedimento pode se dar pela ausência da informação antecipadora das escolhas ou pelo impedimento das escolhas. E os Big Data podem propiciar, por um lado, recursos valiosos para diversas atividades, mas, por outro lado, ele pode conduzir a situações em que se tem a falsa sensação da livre escolha, uma vez que atua no sentido de induzir e limitar as possibilidades da própria escolha. Argumentamos que o uso dos Big Data se presta a muitas finalidades positivas, mas igualmente a negativas. E indicamos que tem sido utilizado para detectar correlações que possam indicar necessidades e, por meio delas, suscitar qualidades de sentimentos, ou seja, buscar signos que promovam interpretantes emocionais que desencadeiem reações ou que desenvolvam interpretantes energéticos, marcadamente não mediados pela razão, ou seja, por interpretantes lógicos. Sem a consideração clara do que Peirce denomina ideais de conduta. Isso nos parece indicar um poderoso circuito de heterodeterminação das opiniões e das ações de grandes grupos de pessoas, tanto mais eficiente por propiciar a falsa sensação
de que se é responsável pela atualização daquelas disposições que acreditamos frequentemente já se encontravam presentes. Então, o circuito é o seguinte, que eu não sei se ficou muito claro, a ideia era de que extrai-se uma série de informações a partir da análise das grandes quantidades de dados, e essas informações que indicam, por exemplo, necessidades ou expectativas de grande parcela da população, pode ser utilizada para que se produzam tipos de disseminação de signos que levem à produção de interpretantes emocionais ou energéticos que não passam pela consideração crítica das consequências da conduta. Então, essa relação, ou esse circuito se torna tanto mais perigoso na medida em que ele parece muito mais potencializar e fazer com que se desencadeiem inclinações que já estavam de alguma maneira pré-existentes. Isso dá ao indivíduo a sensação de que ele é o responsável pelas suas escolhas e que a manipulação então fica, ou a possibilidade da manipulação fica então subrepticiamente colocada. Seria desejável, para concluir, que o árduo trabalho de reflexão e de crítica pudesse ser alimentado de maneira saudável, de modo a não permitir insinuações de crença ou opiniões falsas que se apresentam como admiráveis. Nesse sentido, entendemos que a filosofia tem um profícuo trabalho a realizar para a presente e também para as futuras gerações usuárias incansáveis de tecnologias digitais, abrindo caminho inspiradores para nutrir a ação autônoma. É isso. Obrigado. Abrir então para as discussões. Eu queria comentar, assim, de início, para nós começarmos, antes de começarmos aqui a trocar um pouco de ideias e tal. Gostei muito da sua apresentação. Eu acho que toca num ponto muito importante dessa questão da relação dos Big Data, com as ações, quer dizer, com decisões que as pessoas vêm tomando, e tal, em função de como essas coisas de fake news, ou mesmo que não sejam fake news, quer dizer, direcionar certas preferências, mesmo que sejam preferências comerciais ou coisas assim, num contexto em que a pessoa não percebe que está sendo influenciada, ou que tem a sua ação direcionada, Eu gostaria de começar a discussão, fazer uma observação e pedir que você discorresse um pouquinho sobre isso, que ficou, vamos dizer, pairando na sua discussão, que é exatamente o que a gente poderia chamar o impressionante crescimento, quase um crescimento exponencial, na verdade, de ignorância, que é propiciado. Quer dizer, a gente tem mais informação, tem uma facilidade vamos dizer, de obter informações, mas essa obtenção da informação e a facilidade não reverte necessariamente numa facilidade de conhecimento, ao contrário, Quer dizer, parece que é mais difícil obter nessas informações conhecimento, Você chamou, a questão da crítica, de exercer essa crítica, que é importante para a obtenção do conhecimento. Mas o que parece é que o aumento exponencial de informação acaba conduzindo a um aumento perigoso, vamos dizer, da ignorância. Então, gostaria assim que você comentasse um pouco isso, talvez se mais alguém tiver alguma outra questão para acrescentar nessa direção, não sei. Então, o Pablo faz a sua colocação e eu também, isso aí me chamou minha atenção, esse excesso de informações, crescimento de informação exponencial, das informações,
parece que num determinado momento desse circuito, né, dessa circulação de informações, elas são totalmente abandonadas e passa a prevalecer não esse tipo, o conteúdo verdadeiro da informação, passa, de repente, a prevalecer aquela informação que ela é filtrada pelo núcleo em que aquele indivíduo que recebe a informação está vivendo, o contexto que ele está vivendo. Então, eu imagino que isso não tenha jeito. Então, o que eu imagino que numa sociedade futura vai existir é pessoas cada dia mais desinformadas, que é uma preocupação que o Pablo tem. Ainda dentro dessa questão de informação e conhecimento, eu gostaria de fazer uma analogia, porque você mencionou que foi feita uma comparação entre o que acontece agora e o que aconteceu na Revolução Industrial. E a analogia é bem interessante, mas eu vou um pouco além, porque eu vi um trabalho que eu achei extremamente interessante, mostrando que a Revolução Científica dos séculos XVI e começo do século XVII foi um pré-requisito para a existência da Revolução Industrial. Então, esse ponto, normalmente, não é muito enfatizado por quem vê a parte só humana. Mas, para quem conhece, vê a história da ciência do ponto de vista realmente do conteúdo científico, a revolução fundamental foi do conhecimento. Como consequência da revolução do conhecimento, veio a Revolução Industrial e aí uma separação violenta entre quem sabe e quem não sabe e é obrigado a trabalhar para fazer as coisas funcionarem. E isso caracterizou a existência humana até a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. E o que eu diria é que essa Big Data, ela vem como consequência de uma segunda revolução de conhecimento, que quem faz ciência tem bem a ideia do que é, mas que normalmente as ciências humanas não focalizam muito, que é a revolução do conhecimento após a Segunda Grande Guerra. A revolução do conhecimento após a Segunda Grande Guerra, ela foi violentíssima. Ela tem a mesma importância quase do início da Revolução Científica no século XVI, porque conseguiu fazer coisas incríveis, como a união das exatas com alguma coisa na direção da biologia para formar o que a gente chama agora de ciências da natureza, mas que não está unificado ainda. E, ao mesmo tempo, em matemática, teve a revolução fundamental da parte, digamos, filosófica de matemática pura, com a parte de aplicação prática computacional. Isso a física não conseguiu até hoje, mas aconteceu na matemática, e isso é que está por detrás da possibilidade do Big Data. Então, o que eu digo é que o que a gente vê agora é o resultado dessa segunda onda de revolução científica e que leva a uma ignorância ainda maior de quem não está dentro do circuito do conhecimento. Então, eu acho que o problema realmente de conhecimento contra a ignorância é um problema da dificuldade de aprendizado das massas. Você não consegue fazer aprendizado de massa. É isso que leva a um aumento da ignorância e não é apenas concentração de renda. Concentração de conhecimento que existe hoje é uma coisa brutal. E isso acaba sendo meio deixado de lado em função de questões financeiras, que, na minha visão, são consequência de tudo isso.
Gostei muito de todo o background story que você fez no início, todos os referenciais estabelecidos, e gostei também da convergência final das conclusões, recomendações, preocupações. Eu queria levantar 2 pontos. O primeiro, um pouco na direção do que a Lia falou, acerca da Revolução Industrial. Eu li também que há autores que dizem que os práticos foram até mais presentes do que os teóricos, e se dá Joule como exemplo, cujo pai tinha uma cervejaria, ele tinha razões concretas para pensar no grande aproveitamento do calor para gerar movimento e energia, né? Isso acho que está em Paul Mantoux, se eu não me engano. Mas eu queria trazer também uma coisa presente, que é uma notícia que está na imprensa aí nos últimos dias, de um matemático britânico que anuncia que deve ter arrumado uma resposta para a conjectura de Riemann, que, por coincidência, é quase que simultânea ao trabalho de Peirce, acho que de 1859, a conjectura de Riemann, a respeito de regularidade ou não na ocorrência de números primos. Atualmente, ele conseguiu avançar muito na investigação dos números primos entre os naturais, até 1 seguido lá de não sei quantos zeros, o que só hoje é possível, no tempo de Riemann não era possível. Mas a pergunta agora volta para a filosofia. David Hume, ou até Popper, ele conseguirá cumprir a indução completa para dar a resposta à conjectura de Riemann? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, então eu vou tentar comentar algumas dessas coisas. Bom, o trabalho, né, ainda está em desenvolvimento e está claro que tem partes que até para mim são mais claras e outras partes ainda necessitam de certo acabamento. E a sua pergunta, Pablo, me parece que pode ser tratada a partir dos elementos que eu apresentei, né, ou é possível ensaiar uma resposta no seguinte sentido, né? Se nós pegarmos aquele circuito que eu havia indicado, que era o da interpretantes emocionais, energéticos, essa produção da ação ou da opinião não é mediada pela razão, né? Ela é algo que se dá sem controle. Então, ela se abre, ou ela é bastante receptível à manipulação. Então, uma das hipóteses da nossa investigação é que talvez pensar o que está acontecendo a partir dessas categorias explicaria, inclusive, o fato de que as pessoas não têm ou não desenvolvem uma relação racional com a informação. Quer dizer, seja por grupos, ou seja, ela é filtrada por aspectos que são emocionais ou puramente energéticos, né? São aqueles, então, que possibilitam uma resposta que não é fruto do autocontrole ou do exercício da crítica. O Ivo Assadibri, né, ele caracteriza acho que eu posso dizer isso, que ele caracteriza essas duas possibilidades de exercício da nossa capacidade de interpretar signos como sendo uma que é o do dia a dia, vamos dizer assim, aquela que se coloca, que é um esforço para adequar a nossa conduta ao mundo.
esse esforço, vamos dizer assim, ele vai se tornando cada vez menos, ele vai demandar cada vez menos energia na medida em que eu automatizo respostas, né? Então, eu faço isso sem muito gasto energético. Agora, quando eu tenho que refletir ou considerar valores, ou até mesmo criar novos valores por meio das experiências estéticas, porque tem sempre dois lados da experiência estética. Por uma, ela não é mediada, ela não é possível de autocontrole, mas é só por meio dela que nós podemos ter o estabelecimento de valores que podem ser reconhecidos como admiráveis, né? E, portanto, que podem valer a pena buscar, né? Que mobilizam a nossa ação. Então, ela exige mais energia, vamos dizer assim, ela demanda um gasto energético maior, né? Ela é muito mais exigente, cansativa. Então, eu acho que tem esses aspectos que devem ser levados em consideração, e acho que a ignorância, então, é fruto propriamente dessa não disposição para a mediação crítica e a automatização de um circuito de reação, né? Esse poderia ser um aspecto. O outro aspecto tem a ver com a própria quantidade de dados que você citou, e que, de fato, é algo que fica muito claro, né, que é uma quantidade imensa, né? Uma historiadora, não é historiadora, não, não sei exatamente o que é, uma cientista da informação francesa, numa palestra, estava dizendo que os estados nacionais se constituíram em torno da ideia de que os dados deveriam ser fechados, secretos, eram bens estratégicos, né? E agora, nas últimas décadas, a gente vê a ideia dos dados abertos, né? E ela fala assim, mas, bom, parece que há uma certa contradição aí, né? Deixou de ser importante? Ela diz, não deixou de ser importante, mas agora, para você extrair alguma coisa que seja relevante dos dados, você precisa das ferramentas adequadas que, por sua vez, estão na mão de poucos. Então, o próprio processamento dessa quantidade de dados, ele está vedado a muitos, porque o humano não tem mais a possibilidade de fazer esse tipo, ou de avaliar, né, isso que pode ser, ou as informações que podem ser transformadas em oportunidades, ou seja lá o que for, né? E que as grandes empresas, e essa é uma outra característica, né? O poder migra do público para o privado, né? Nessa nova configuração moderna e contemporânea. Então, não sei, eu tenho a impressão de que essa poderia ser uma maneira de tentar dar conta disso daí, que talvez também tenha a ver, né, com essa ideia de que eles ficam fechados num grupo, né, e filtram toda a informação que chega segundo aqueles padrões já bastante estabelecidos. É isso que eu tenho assim no horizonte nesse momento. Precisa ser mais trabalhado. Acho que o Peirce poderia dar algumas ferramentas para a gente tornar mais claras essas relações. Então, acho que as duas primeiras, não sei se eu respondi, mas era mais ou menos esse o caminho que eu daria. As duas últimas questões requerem muito mais conhecimento, né? Que não sei exatamente se eu posso fazer. Para mim, elas são, de fato, elas abrem possibilidades de se estudar, ter novas informações para, de fato, poder avaliar o impacto dos Big Data. Pensar nessa segunda revolução científica, né, como possibilitadora dos Big Data, me pareceu bastante interessante. Agora, eu não saberia desenvolver nesse caminho. Quer dizer, eu sou de humanas mesmo. E a sua última questão, se por meio dessa análise, né, do aumento da capacidade de processamento, seria possível indutivamente responder à conjectura, né, ou dar uma solução para a conjectura. Eu não sei, não sei mesmo. Não,
Olha, que é? Bom, eu assim, não sei se, porque eu não conheço exatamente os detalhes de tudo isso, mas, por exemplo, pensando no Peirce, ele sempre vai dizer que a indução nunca é a resposta, né? O que pode levar a uma resposta é a abdução. No máximo, a indução pode dizer que está errado, mas ela não te coloca no caminho certo, né? É a abdução que tem a virtude de te meio que por sorte também, porque é algo incontrolável, né? Mas ela pode fazer surgir uma boa hipótese e aí você vai e testa tal, né? E aí você pode esperar que no longo prazo isso te aproxime de uma resposta adequada ou nos termos que eu utilizei aqui, né? Que o signo se desenvolva de tal maneira que ele possa de fato expressar o objeto, se não completamente, porque para o Peirce isso não é algo nem que deva ser desejado, me parece, né? Porque o objeto é vago, mas ele pode fazer com que a nossa representação seja a mais adequada possível do objeto. No caso da matemática tem uma série de problemas, porque o objeto da matemática é justamente, o Peirce diz, a forma de uma relação, e é tudo muito complexo, e eu não saberia nem circunscrever aqui para poder dar uma resposta que pudesse ser minimamente satisfatória. Mas eu agradeço a questão e, quem sabe, futuramente eu possa, pelo menos, pensar um pouco mais e ter mais alguns elementos para uma resposta um pouquinho menos ruim. É isso. Mais questões? Você quer? Bom dia aí. Meu nome é Orlando, aqui da filosofia também. E gostei bastante, né, da palestra aí, das ideias. Eu nunca estudei muito o Peirce assim a fundo, né? Mas uma época eu flertei um pouco com estudos em lógica no século XIX. E anteriormente, assim, parece que tem uma certa tendência de retirar a lógica da metafísica, né? Você está tendo um movimento, e aí a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Porque você tem, sei lá, na Inglaterra, ali o George Boole, por exemplo, né? Que é uma grande referência para essa ideia da linguagem binária, que está por trás dos dados, né? Os dados da informação, eles são codificados em linguagem binária, pelo menos na internet, né, ou na computação, pressupõe uma certa, né, essa coisa de uma lógica matematizada e um pouco distante da lógica metafísica, aristotélica e tal. Aí, meu sentido, eu gostaria de então entender qual que é o distanciamento do Peirce dessa lógica matemática que vem aparecendo no século XIX, e porque eu achei muito interessante essa ideia de informação ligada à novidade para o sujeito, né? É algo que não está em vista nessa lógica matemática, né? Então, eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso. Então, isso me dá um gancho, porque eu conhecia Peirce num contexto justamente mais matemático da problemática de indução e dedução, e que ele veio com a abdução, que eu achei fantástico, entende? E você não entrou nisso, você considerou batido, que todo mundo sabe, mas eu acho que, de certa forma, a pergunta dele, eu gostaria de ver um pouco, porque eu entendi a abdução num contexto específico, né? Para salvar a indução na qual eu acredito, né? Mas eu queria sentir um pouco mais como é que você, e mesmo a parte, enfim, em filosofia, como é que essa abdução é considerada. Então, talvez a sua pergunta seja motivada pelaquela caracterização inicial que ele dá da teoria da informação, utilizando conceitos que remetem à lógica aristotélica, né? Mas ele supera isso.
e ele desenvolve uma lógica chamada de grafos existenciais. Então, ele desenvolve uma maneira de expressar intuitivamente ou diagramaticalmente as mesmas ideias, vamos dizer assim, e hoje já se prova que o sistema que ele construiu dá conta do cálculo proposicional e do predicado, ele é bastante possante, não sei até onde que vai, mas tem estudos nessa área, né? O interessante é que, então, porque tem etapas, né? Então, veja que eu falei que a ideia dele, do tratamento da informação, começa lá atrás, né? Em 66, e, bom, se prolonga até o final da vida dele, que um pouco antes do final, né? Ele morre em 1914, e nesse meio tempo ele vai descobrir a lógica relacional, né? Que ele é um dos fundadores, né? Os historiadores dizem que ao mesmo tempo que o Frege, né? E então ele é considerado um dos pais da lógica matemática, a gente chamaria de lógica matemática. Mas essa primeira formulação, embora ele mantenha até mais tarde, em 98, né? Que está estruturada sobre a linguagem, né? Sujeito, predicado, que é essa ideia que vem lá de Aristóteles, ela vai dar origem, ela vai dar lugar a concepção cada vez mais abrangente. Então, o Peirce, por exemplo, esse que não sei se ficou bem evidenciado, mas ele acha que não são só as sentenças que são informativas, né? Então, a abordagem dele dá conta, ao final, de imagens ou ele considera informativo, por exemplo, todo signo que for indexical, né? É o que eu estava falando lá. Então, sei lá, uma biruta, alguma coisa assim, que ao mesmo tempo você sabe ali que porque ela está girando para aquele lado, tem um vento passando ali, e isso revela ou informa sobre a velocidade, ou sobre a velocidade não, sei lá, sobre a direção do vento. Então ele expande um pouco o horizonte. Então, se você olhar no Shannon, de 49, 48, 49, Shannon e Weaver, não tem a possibilidade de você tratar de algo que não seja redutível, né, a uma mensagem que possa ser codificada e tal. E depois, essa ideia de novidade está presente na abordagem do Dretske da década de 80, a concepção de informação dele. Mas já estava lá no Peirce, né, lá de trás. Então, eu vou dizer assim, o Peirce ele conhecia o que estava acontecendo no seu tempo, ele era um leitor ávido de tudo praticamente, né, de filosofia, de matemática, de ciência e tal. Ele contribuiu para a constituição da lógica matemática, mas nessa abordagem, que vem lá dos primeiros tempos, ele ainda manteve essa... Mas depois, então, parece que é justamente a constituição dessa lógica das relações que permite que ele desenvolva a semiótica, já no final da década de 80, né? E aí é que possibilita o tratamento novo que ele dá da informação, porque é justamente a abordagem semiótica que revela essas características. Então, eu diria que é fruto de uma concepção mais amadurecida de lógica. Mas todas as mediações deveriam ser melhor apontadas, que é uma coisa que eu não tenho condições de fazer no momento. Então, agora sobre a questão da abdução, né, nessa discussão, acho que seria um caminho interessante. Inclusive, quando eu comecei a ler, quando eu cheguei lá em Marília, que eu tinha uma certa ideia de fazer um trabalho de pós-doutorado que ligasse com as questões mais clássicas da filosofia, por exemplo, com a relação entre explicação causal e mera correlação, etc., né? Mas aí, como eles estão muito envolvidos nessa discussão da informação, eu acabei meio que me adequando um pouco. Mas a ideia inicial era, talvez, de pensar, né, essa análise de dados ela se estrutura segundo o quê? É indução, quer dizer, ele está avaliando uma quantidade imensa de informação e
a partir de algoritmos, né, ou de modelos matemáticos. Não sei, eu não sou processador, né, não conheço de processamento de dados, né, e tal, mas a impressão é de que eles aplicam modelos que extraem correlações, né? Correlações, algumas que são meramente o que eles chamam de espúrias, né? Que não tem nenhuma ancoragem, mas que não, por isso, deixam de ser boas orientadoras para a conduta, né? Um exemplo interessante é o cruzamento dos dados de revenda de carro com oficina e com seguro lá nos Estados Unidos indicou que numa revenda, ou quando você vai comprar um carro usado, os carros amarelos dão menos problemas. Se você pegar estatisticamente, por quê? Bom, não sei, acho que tem. Bom, aí sou eu pensando como alguém que tem uma mente causal, que quem tem um carro amarelo cuida melhor dele, né? Alguma coisa assim. Mas não é isso que o mecanismo faz, né? Ele simplesmente vê processa uma quantidade imensa de informação e faz essa relação, tá certo? Vale enquanto as pessoas não descobrem, porque depois que as pessoas descobrirem, provavelmente ela vai deixar de ser uma relação, porque é aquela ideia da estatística bayesiana, né, que ela tem sempre que ser realimentada com novos dados e as tendências estão sempre se alterando, né? Então, essa ideia de estar sendo, estão colhendo, né, coletando, minerando, né, que coleta o dado, o processo o dado, e aí você extrai possíveis cursos de ação, que podem, inclusive, ser imediatamente ou num futuro muito breve inviabilizado. Tem o exemplo da gripe H1N1 nos Estados Unidos, que eles fizeram uma análise sobre consulta de dados na internet e conseguiram antecipar em 2 semanas as previsões do governo. Mas que na próxima vez que teve já não funcionou, porque as pessoas já tinham outros elementos que enviesaram aquele algoritmo. Daí o algoritmo precisava ser enriquecido e considerar outros elementos. Aí, tinha uma relação aqui que eu queria fazer. Então, o Big Data está fazendo o quê? Ele está fazendo indústria. Eu não sei exatamente o que ele está fazendo. Quer dizer, acho que é difícil achar que ele está fazendo alguma hipótese, ou ele está estabelecendo hipótese. Eu não sei, eu de fato não sei. Eu tenho a impressão de que não, que ele só vai extrair consequências a partir de hipóteses que já estão embutidas no maneiras de pensar, ou estilos de pensamento que já estão embutidos nos algoritmos. Não sei. Acho que seria interessante fazer um estudo sobre os algoritmos que são utilizados, né, para essas predições. Tinha mais uma ideia aqui, era de que... Quer dizer, o que você está dizendo é que não haveria abdução, porque o algoritmo não chega à formulação propriamente de uma hipótese, vamos dizer, não é? Então, eu não sei. Quer dizer, porque o que se diz é que você vai avançando, não é, em inferências estatísticas, não é? E vai conseguindo, através do algoritmo, fazer inferências estatísticas sobre dados complexos, inclusive com multivariáveis, etc. O que seria praticamente impossível alguém fazer, vamos dizer, sem a ajuda de um computador, porque levaria anos fazendo o cálculo. Não é? Então, mas são inferências estatísticas. E quando elas são muito complexas, acaba o algoritmo virando uma caixa preta, porque nem o matemático sabe como é que propriamente o algoritmo resolveu a questão, certo? Para chegar à inferência. Então, funciona ali como uma caixa preta, né? Que é um dos... Não é? Na coisa da informatização e tal, é um dos conceitos iniciais, né? Vai aparecer lá no Wiener, por exemplo, né? Ele formula o conceito de caixa preta, né? Quer dizer, os algoritmos chegam a um determinado momento que a gente não sabe como é que ele resolve, a gente sabe que ele faz uma inferência, mas como ele fez essa inferência é complicado. Então, e são, pelo que eu pude perceber até agora, são sempre inferências indutivas, estatísticas indutivas, não é? Por
isso que a questão é interessante, né? No sentido de que poderia um computador ou uma inteligência artificial chegar à formulação de novas hipóteses? Esse é o, né? Seria um ponto. Quer dizer, porque nisso seria, vamos dizer, na imagem peirciana, ele seria abdutivo, claro, né? Ele teria um modo de inferência abdutivo, né? Não meramente indutivo, né? E que isso, tem que ir além dos dados, né? Mas ele está sempre baseado nos dados. Então, porque ele tem que se abrir para a possibilidade do acaso, né? Porque de ter alguma coisa que surpreende. Porque, do contrário, né, se é só as consequências, né, ainda que a gente não possa calcular, quer dizer, eles especulam sobre a possibilidade de ter propriedades ou qualidades que só são reveladas ou que são próprias das quantidades massivas de dados que nós não temos condições de tratar, né? Então, como uma propriedade emergente ou algum tipo de efeito desse tipo aí. Mas, para mim, no início, eu ficava pensando assim, não, mas será que é só indução, essas comparações, ou teria alguma coisa a ver com a abdução? Porque, para o Peirce, a abdução é algo que é bastante disseminado, né? Antes dele de elaborar a semiótica, que ele elabora a hipótese cosmológica, ele diz que o universo como um todo é um processo que faz inferências abdutivas, indutivas, dedutivas, alguma coisa nesse sentido. Não da mesma maneira que o humano, mas a gente poderia ver que há certas relações aí. Então, assim, mas o problema é que, para acontecer isso, você tem que ter esse equilíbrio ou uma competição entre regularidades ou a lei, né, e o acaso. Então, sem a relação entre acaso e lei, não tem a produção de algo novo, né? Nem que seja uma ideia. E a questão é se é possível isso aqui ou não, né? Aí aqui eu não sei exatamente. Mas acho que seria uma pesquisa interessante também para ser realizada, aprofundar, né, os conceitos de abdução, principalmente, né, e analisar o que de fato é feito, ou até que ponto, né, nós podemos chegar da análise do que é feito, porque justamente se há aspectos que escapam à nossa capacidade, inclusive de compreensão, né, aí fica difícil de falar alguma coisa mais com maior propriedade sobre isso. Bom, a nossa impressão, assim, a nossa intuição é de que nós não vamos encontrar nada muito fabuloso, nada é aquela ideia, né? Não vai muito além do que um sistema já programado tal poderia fazer. Mas é só uma impressão e uma esperança. Bom, obrigado, Max, obrigado a todos.